Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula de língua portuguesa. Estou feliz novamente de estar aqui com vocês, ok? Como eu disse, hoje eu ainda vou continuar com os vídeos aqui no YouTube, porque hoje vai ser uma atividade de leitura comentada do MAP 2, do diagnóstico. E eu achei melhor fazer por aqui, porque a maior parte dos alunos conseguem assistir as minhas aulas pelos vídeos. Se eu fizesse pelo Google Meet, muitos alunos não poderiam participar. E essa aula é muito importante, principalmente para vocês fazerem o diagnóstico da maneira correta, tá? Lembrando que o diagnóstico que foi elaborado, ele tem como assunto não o sexto ano, mas sim atividades que vocês fizeram anteriormente. Então, não precisam ficar preocupados, achando que não vai conseguir fazer, né? Porque são atividades de conteúdos que vocês provavelmente já aprenderam, tá? Nos anos anteriores. Então, vamos lá, mapa diagnóstico da rede municipal de Congonhas. Aqui você vai colocar o seu nome e a turma. E as questões número 1 ao 15 vão ser questões de língua portuguesa, tá? A questão número 1 colocou um cartaz da turma da Mônica, falando assim, lavar as mãos salva vidas. Aqui do lado nós temos os comentários, né? A caixa de comentário. Aí tem um aqui, olha, a turma da Mônica. Já lavaram as mãos? Essa é a principal forma de se prevenir contra o novo coronavírus. E como a transmissão acontece também por contato físico, quando as gotículas alcançam mucosas do olho, do nariz, deixa eu desligar aqui, porque meu WhatsApp está ligado. Pronto. Contato físico com a mucosa dos olhos, nariz e boca, o melhor é evitar beijos e abraços. Não é desprezo, é apenas proteção. Hashtag corona. Aí depois comentou, mandou umas carinhas, né, os emojis, ok? E é interessante, pessoal, sempre quando vocês lerem um texto, seja ele, no caso aqui, né, um cartaz ou um texto escrito, dá uma olhada lá nas referências, tá? No finalzinho aqui tem, onde tirou, ok? Onde está disponível, né? Blog Conexão Escola, Ensino Fundamental, Lavar as Mãos Salva Vidas. Essa informação aqui é importante, tá? Tem algumas questões que a gente trabalha que a resposta está aqui, tá bom? Então, aqui explica primeiro o que é o cartaz. O cartaz, assim como os demais gêneros textuais, tem o objetivo de transmitir uma mensagem. Ela é muito usada em propaganda publicitária. Ele é encontrado facilmente pelas ruas, também pode ser visto em escolas, restaurantes, entre outros locais, e possui várias finalidades. Ok, o cartaz, realmente a gente vê em hospitais, por exemplo, alguns cartazes informativos. Na rua, nós vemos muitos cartazes, né, pregado, normalmente são cartazes que têm o objetivo vender algum produto, né, convencer alguém sobre algo. Então, resumindo, o cartaz tem a finalidade. Eu até anotei aqui algumas, eu não vou falar a resposta, tá? Isso aqui é uma leitura comentada, então eu vou direcionar vocês, mas a resposta é de vocês, tá? O cartaz tem várias finalidades, dentre eles, instruir, persuadir, ou seja, convencer alguém, informar, conscientizar, sensibilizar ou tocar, né, o sentimento do leitor. Então, tem essas finalidades, tá? O que está querendo saber é qual que é a finalidade, ou seja, qual que é o objetivo deste cartaz aqui. Então, tem as opções A, B, C e D. A, anunciar a nova revista da Turma da Mônica. B, ensinar como lavar as mãos de forma correta. C, informar a respeito da escassez de água. D, alertar sobre higiene no combate ao coronavírus. Então, qual é o objetivo, qual é a finalidade deste cartaz? Analisa com cuidado e marquem a resposta, tá? Leia esse texto e responda as questões 2 e 3. Esse texto aqui, ele tá, não vou falar o que é, né? Mas é uma conversa, né? O jornalista lá
tá entrevistando, tá conversando aqui com o Neymar, ok? O que tá em negrito, olha aqui, ó. Quero um Porsche e uma Ferrari na garagem. Provavelmente é o título, tá? Do assunto. Neymar é a estrela maior do Santos e aos 18 anos com saúde e futebol para vender por milhões de euros. É também um vulcão em erupção, conforme define o pai. Qual é a parte chata de fazer sucesso? Foi a pergunta que foi feita para o Neymar. Lembrando que Neymar aqui tinha 18 anos, tá? Mais ou menos. Por isso que a resposta dele tá meio fraca, né? Meio vazia. Neymar, não tem parte chata. Eu acho que é sempre legal. Já foi vítima de racismo? Neymar, nunca. Nem dentro nem fora de campo. Até porque eu sou preto, né? O que gostaria de poder comprar que ainda não tem? Aí ele responde, queria um carrão. Mas você acabou de comprar um Volvo XC60 por 140 mil? Não é um carrão? Mas queria uma Ferrari. Nunca andei. Esse aí tá. Uma Ferrari ou um Porsche? Neymar, não sei, qual que é melhor? Aí o jornalista, não sei também. Aí Neymar responde, então eu queria um Porsche amarelo e uma Ferrari vermelha na garagem. E vocês também querem? Eu também tô querendo um Porsche amarelo, uma Ferrari vermelha na garagem, né? Aqui, olha, quem foi a entrevistadora, não foi a mulher, né? Sônia. E aqui tem o jornal onde foi publicado, foi Estado de São Paulo, ok? Questão número 2. O texto acima é marcado pela oralidade. A gente percebe que não tem uma preocupação muito grande na escrita, tanto que tem isso aqui são marcas da oralidade. Igual às vezes eu falo, né? Aqui são marcas da oralidade, da fala. Normalmente quando a gente escreve, a gente retira esses detalhes, né? Aqui ele não foi feito isso, deixou as falas da oralidade. É produzida pela interação entre duas pessoas. Então, nós temos a Sônia e nós temos Neymar. Então, são duas pessoas. Tendo como objetivo principal extrair informações e declarações sobre determinado assunto. Então, é para saber informações. Esse texto é classificado como? Esse texto, pertence a qual gênero textual? A, reportagem. B, notícia. C, diário. D, entrevista. Esse texto é ok. Pertence a qual gênero textual? 3. A linguagem coloquial, isso aqui eu já expliquei nas aulas. Se vocês tiverem dúvidas, volte nas aulas, que cai muito em questões, tá? A linguagem coloquial pode ser entendida como uma maneira descontraída, popular de nos expressarmos, seja na escrita ou na fala. Nós a utilizamos frequentemente em situações informais, como quando, por exemplo, escrevemos um bilhete para alguém, de quem somos íntimos ou numa conversa entre amigos, familiares, vizinhos. Então, recordam disso, né? Linguagem coloquial é aquela linguagem não tão formal, aquela linguagem do dia a dia. Quando a gente escreve um recado, um bilhete para um amigo, manda uma mensagem para uma pessoa próxima, nós usamos uma linguagem mais descontraída, diferente da linguagem formal, da linguagem padrão, que é aquela linguagem que ela tem que seguir as regras da gramática. E nós usamos muito em situações mais sérias, mais formais. Então, a pergunta: em quantas passagens abaixo ocorre a linguagem coloquial? Então, da letra A à letra D, você colocou frases do texto e você vai identificar qual delas você consegue perceber uma linguagem coloquial, uma linguagem bem do dia a dia. Então, a letra A. Não tem parte chata. Eu acho que é sempre legal. B. Neymar é a estrela maior do Santos. C. Com saúde e futebol para vender por milhões de euros. D. Qual é a parte chata de fazer sucesso? Ok? Vai marcar aqui, então, qual é a frase que apresenta uma linguagem coloquial. Número 4. Leia o texto e responda. Caipira na rodoviária. Eu achei o máximo isso aqui. O caipira, imagina a situação, a cena. O caipira chegou no guichê da empresa de ônibus e pediu: moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia, ida e volta. O homem falou: aqui não vendemos passagem para Anastácia.
O caipira virou-se para sua mulher e falou: vamos embora, Anastácia. O homem não quer vender passagem para você. E aí? Então, aqui, a gente consegue perceber a presença do humor, né? Isso aqui é uma piada, né? Tanto que aqui na fonte a gente consegue ver, né? Piada caipira rodoviária. Então, a gente consegue perceber a presença do humor. Tanto na linguagem falada quanto na escrita, se analisarmos o significado da palavra humor, percebemos que ela nos remete à ideia de comicidade, de riso, descontração. O humor desse texto está no fato de... Então, nesse texto aqui, aonde que está o humor? A graça. Letra A. O caipira chegar no guichê da empresa de ônibus e pedir uma passagem. B. O vendedor da bilheteria não querer atender o pedido. C. Cada personagem dar um sentido diferente para a palavra Anastácia. D. O caipira e sua esposa irem embora sem levar a passagem. Então, aonde está a graça, o humor desse texto? Então, eu vou dar uma parada aqui, aí dos 5 em diante eu gravo o próximo vídeo, ok?